E a ideia de ir para monte geralmente está ligada diretamente a se encher. As pessoas vão para o monte para se encher, para pedir bênção, para pedir cura, para pedir milagre. Pastor, isso é errado? Olha bem para mim e presta atenção no que eu vou falar. É. Porque monte não é lugar de se encher. Que isso, pastor? Não. Monte é lugar de se esvaziar. Monte é lugar de santificação. Monte é lugar de prostração. Monte é lugar de se esquecer do eu e pensar em Jesus. Esvaziar-se. Esvaziar-se. Quem faz promessa no monte é um tal de diabo. E a promessa que ele faz, Jesus rejeita. Está ligado aí, irmãos? Está em sintonia ou está um negócio? Tá? Espera aí, pastor, me explica isso direito. Eu explico. É interessante a gente observar que uma das experiências mais marcantes na vida dos apóstolos, principalmente o trio, Pedro, Tiago e João, foi justamente no monte. Que monte é esse? Monte da Transfiguração. Eles estavam lá com Jesus em oração e de repente acontece uma coisa extraordinária. O corpo de Jesus é glorificado e, como se isso não bastasse, dois seres angelicais surgem e eles identificam aqueles seres, um sendo Moisés e o outro sendo Elias. Pedro fica tão empolgado que a ideia que ele tem é o seguinte: eu não quero mais sair daqui não. Vamos fazer o seguinte, a gente monta 3 casinhas, 3 tendas, uma para cada um, e a gente fica aqui pro resto da vida. Só que depois que ele acabou de falar isso, sabe o que aconteceu? Dormiu. E depois dessa manifestação, Jesus, o texto é muito claro com relação a isso, toca neles, eles levantam os olhos e não veem mais ninguém, senão somente a Jesus. Por quê? Porque a ideia não era eles ficarem ali, a ideia era eles descerem. Para quê? Para continuar o exercício da função deles, da missão deles, do propósito deles, de Deus na vida deles. E tem gente que vai para o monte para se encher. Estou cheio, estou feliz, estou alegre. Só que não é essa a proposta. É esvaziar, é tirar o eu, é se comprometer mais com a palavra de Deus, é tirar o pecado. Não é viver em função da promessa. Eu tenho que ter autoridade para falar aquilo, vivendo aquilo que ensino. Amém, queridos? Amém. Imagine uma pessoa com terríveis manifestações de pneumonia, daquela braba mesmo, quase chegando à tuberculose. Tossindo, tudo encatarrada, aquela coisa terrível, dor terrível no peito. E aí ela vai ser atendida por médico. Imagina o médico, magro, tossindo igual a ele, e com um cigarro na mão. Sabe o que é isso? Você fuma muito. Qual é a atitude do paciente olhar para o médico? O cara tá pior do que eu. Sério mesmo, você vai confiar no médico desse? Complicado. Preste atenção. Que testemunho dá esse médico? Em contrapartida, eu tive uma experiência muito marcante na minha vida. Eu trabalhava no Ministério da Saúde, a SUCAM, e eu trabalhava na área de Copacabana. E eu era supervisor. E supervisor tinha um uniforme diferente, era uma espécie de jaleco branco. E algumas pessoas identificavam aquilo assim como alguém que trabalha na área da saúde, até porque o carro que a gente andava era do Ministério da Saúde. E eu me lembro que uma vez eu parei num determinado lugar e estava um tumulto em frente a uma padaria e tinha uma pessoa deitada. Aí eles viram o carro branco com faixa amarela escrito Saúde, Ministério da Saúde. Ei, tem um cara passando mal aqui. Só que eu não entendo nada disso. E eu saí do carro, olhei, estava um cara lá todo torto. Um senhor babando, todo torto e tal. E eu olhei assim, para mim logo, né, coitado. Essa coisa, sei que Jesus tem poder. já olha, né? Assim. E aí o pessoal todo nervoso, eu toca, não toca, eu não vou fazer nada. Aí o que acontece? Me surge uma menina assim, tipo Amanda, assim, simplesinha e tal. Ela chega, cheia de autoridade, dá licença, dá licença. Aí o pessoal, o quê? Eu sou médica. Quando ela falou isso, o pessoal, e a primeira coisa que ela fez foi meter a mão na boca do agora, desenrolou a língua dele, ele voltou a respirar, entendeu? Ela fez uma massagem nele, nisso a ambulância já estava contando. Eu achei lindo isso. Ela não tinha um tipo físico assim, mas quando ela chegou e falou assim, eu sou médica,
Parou tudo. Todo mundo, opa, e ela tomou a providência e salvou a vida daquele rapaz. Isso ficou, eu nunca mais vi a menina, mas essa cena ficou na minha mente. Pastor, por que o senhor está fazendo essa comparação do testemunho infeliz para o testemunho infeliz? Porque é isso que nós precisamos expressar. Se eu convoco o povo a ter uma vida de adoração, de oração, de compromisso com Deus, vocês precisam ver isso em mim. Esse papo de que faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não cola não. Amém, irmãos? Amém. É o que Paulo diz lá. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que moral, hein? Adorar é estar disposto a contribuir para o bem-estar do próximo, mesmo que sejamos incomodados. A relação de Jesus com os apóstolos é uma coisa muito interessante. Se a gente parar para analisar, não só do ponto de vista filosófico, comportamental, mas também do ponto de vista prático, Jesus, às vezes, em determinados momentos, ele se decepcionava com os apóstolos, né? Se decepcionou com Pedro, teve que dar um pega no Pedro, quando Pedro, de maneira tão linda, foi usado pelo próprio Espírito Santo para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois de que Jesus estava, tipo assim, fazendo uma consulta, tipo Ibope, né? E o que a galera está falando a meu respeito? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é profeta, outros dizem que você é... E vós, que andam comigo, que estão comigo no dia a dia, que estão me acompanhando nos milagres, nas curas, o que vocês dizem ao meu respeito? Pedrão estufa o peito. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou até arrepiado. Não foste carne nem sangue que te revelaste, mas foi o meu Espírito. Aleluia. Convém, porém, que eu padeça. Aí Pedro: que é isso, Senhor? Estava todo cheio, né? Tem piedade de ti mesmo. O que Jesus fala? Sai, Satanás, atrás de mim. Caramba, o cara vai de 8 a 80 rapidinho. Bum. Essa concepção é um pouco complicada. Jesus se decepciona. Mas eu acredito que a maior decepção foi quando Jesus, preste atenção nessa cena, vocês devem até fazer menção disso daqui a 2 semanas no culto da ressurreição. Quando Jesus se prepara para a última ceia, ele pega 2 ferramentas poderosíssimas que todo ministro de louvor deve ter: uma bacia, uma toalha. Para fazer o quê? Lavar os pés dos apóstolos. E para lavar os pés, Jesus botou todos os apóstolos de cabeça para baixo, porque Jesus não ia baixar, né? Ele teve que abaixar, teve que pegar o pé e teve que lavar. O que é isso? Obrigado por emprestar seu pé. O que é isso? Serviço. O que é isso? Prostração. E era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Salvador do mundo. Não há nenhuma outra autoridade maior do que o nome do Senhor Jesus. Me perdoe Obama, Putin, o Maduro, que não está muito maduro na Venezuela, a Dilma. Jesus, tem misericórdia da Dilma. Enfim, todas essas autoridades têm que se submeter a Jesus. Amém? Amém. E ele usa da bacia e da toalha para lavar os pés dos discípulos. E sabe o que é lindo? Se você for lá acompanhar o texto, tanto em Lucas como em Mateus, você vai ver que Jesus pronuncia, ele fala: muito desejei estar com vocês neste momento. Era um desejo dele, era uma vontade dele. Só que, cá entre nós, qual era o papo dos apóstolos? Escuta, Jesus vai, né? Vai. Quem é que vai ficar no lugar dele? Os apóstolos estavam discutindo quem é que ia ficar no lugar de Jesus. Jesus dando uma demonstração de serviço, de diaconia, de prostração para servir o próximo, e eles preocupados quem é que ia ficar no lugar de Jesus. E a crise rolou até em casa. Pedro chega em casa lá, triste. Está na Bíblia isso que eu estou falando para vocês. E a mãe de Pedro vem falar: o que foi, meu filho? Você está triste? Não sei, Jesus está aí para partir, não sei quem vai colocar no lugar dele. Pô, tem sido tão legal e tal. Aí vem o Tiago também, o negócio está feio, não sei se vai ficar bom para você não. Aí, não, meu filho, pode deixar comigo, eu vou lá falar com Jesus. Olha só, a mãe foi interceder por Pedro.
E foi mesmo. Ela vai lá conversar com Jesus. Jesus, eu vim aqui para falar sobre Pedro, meu filho, menino bom, menino obediente, muito bem educado. Toma conta dele bonitinho. Arruma um lugarzinho legal aí para os meus filhos, um à direita, outro à esquerda. Que decepção. E infelizmente, não é o nosso caso aqui, como eu disse, vocês todos são santos, mas tem muita gente na igreja que não está disposta a servir. Está disposta a ser servido. Que quer o destaque. E, se tratando de música, louvor e adoração, é o que mais a gente vê, gente. Isso eleva. Estou na frente. Sou eu que faço. As coisas acontecem a partir de mim. O ponto de partida sempre sou eu. Não é essa a ideia. A ideia é do servir. Asaf Borba, mais uma vez vou citá-lo, é um grande exemplo disso. A primeira vez que eu vi Asaf Borba, foi essa experiência que eu contei, mas o primeiro contato que eu tive pessoalmente com ele foi de um camarada super simples, um camarada que não cobra para ir à igreja. O Bispo Amaral pediu que eu fechasse uma programação com ele no encontro de casais, pastor e esposa, lá em Águas de Lindóia. E eu fechei a programação com ele e ele não me falava esse negócio de oferta, que todos os cantores falam. E aí eu fiz um contato pessoal com ele, eu falei, meu querido Asaf, como eu vou fazer para te abençoar? E ele falou assim, deixa eu colocar meus livros e os meus CDs para serem vendidos lá. Eu falei, claro, querido céu, mas é a oferta. Ele, amado, oferta é oferta. Se vocês entenderem que podem me abençoar, que Deus abençoe vocês. Mas o valor, filho, não existe isso. Oferta é oferta. Simplesmente o melhor e maior louvorista, ministro de louvor do Brasil, não cobra para eles, igreja. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Tem muita estrela no nosso meio. Hernandes Dias Lopes, um dos maiores pregadores que a gente tem no Brasil, ele disse uma coisa que marcou e eu guardei e nunca mais esqueço. Você sabe por que as igrejas estão necessitando ou necessitadas de estrelas? Porque quer fazer sucesso, você bota aí um cantor famoso. Bota. Segundo Hernandes Dias Lopes, a igreja sente necessidade de ter estrelas porque lhe falta um sol. O sol é a estrela maior. Quando o sol aparece, as estrelas somem. Isso que a gente precisa ter na nossa igreja, a presença do sol. Amém. Amém. Guardem isso aí. Adorar é servir, não é aparecer. Adorar não é pleitear posições, porque no tempo certo, Deus te coloca no lugar certo, na hora certa. E é a melhor hora, a hora de Deus, o momento de Deus, a maneira de Deus. Amém, irmão? Amém. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ao contrário, se alguém teme a Deus, tchel, sebes, ou seja, tchel, Deus, sebes, temer, e pratica a sua vontade, a este atende. Ou seja, esse termo trata-se de um temor sadio, aquele que nos torna conscientes da santidade e da majestade de Deus e nos exorta a viver uma vida santa diante do Todo-Poderoso. Importante esse significado. Não é um temer com medo de ser castigado, como a gente vê muitos deuses mentirosos que surgem por aí. As pessoas servem com medo. Ai daquele que não der a jujuba, ou a pipoca, ou a galinha morta, ou a cachaça lá na esquina, porque o Deus lá vai castigar. Não é esse tipo de temor, não. É o temor da reverência. É o temor sadio. Quando João expressa isso, no capítulo 9, versículo 31, ele está expressando o quê? Uma consciência de que ele está na presença de Deus. Não é em função do acontecimento. Olha que coisa profunda para a adoração. Por isso que muitas pessoas, às vezes, estão passando por processos terríveis na vida, mas estão sempre com um sorriso nos lábios, porque adoram, independente das circunstâncias. Eu preciso estar sempre disposto a fazer o melhor para o povo de Deus. Melhor para Deus, melhor para o povo de Deus.
Eu costumo sempre ressaltar isso, que na minha trajetória de pastor, eu tenho que sempre procurar o melhor. Eu estudei, eu fiz faculdade de teologia, eu peguei graduação, eu vou para eventos todo ano. Em maio eu estou indo para a CEPAL, uma semana de estudo, lendo, ouvindo palestra, comprando livro e tal. Estou numa missão aí, né, designado pelo Colégio Episcopal, de reescrever o manual de doutrina. Somos 8 teólogos e a gente se reúne. Semana que vem a gente vai terça-feira para lá, vamos ficar até quinta-feira direto, 3 dias, estudando, relendo, lendo, escrevendo e procurando sempre melhor. Por quê? Porque Deus me chamou para o ministério. Então eu tenho que procurar ser o melhor para a minha igreja. Para a minha igreja local, para a minha igreja distrital, para a minha igreja regional, para a minha igreja geral. Glória a Deus, porque a igreja wesleyana tem todas essas 4 camadas: local, distrital, regional e geral. Então eu tenho que estar sempre procurando o melhor, sempre estudando, assim como o médico. O médico tem que estar sempre se atualizando, porque as coisas evoluem, crescem, novidades surgem, e o cara tem que estar antenado, tem que estar atualizado. Agora, pulando o ponto 4, indo para o ponto 5, o ponto 4 em outra ocasião a gente até conversa sobre definição prática da oração. Existe alguma coisa que pode atrapalhar um louvor, um momento de adoração? Existem coisas que atrapalham? Vocês acham que existe? Existem, né? E eu botei aqui, no 5º ponto, impedimentos ao louvor. E esse último ponto aqui a gente encerra a aula de hoje. O que tem impedido o louvor de fluir na igreja? O ministro de louvor e os demais integrantes do ministério devem estar conscientes de que não apenas os fatores naturais. Quais seriam os fatores naturais? Bota aí, IPC, hein? Importante pra caramba. Temperatura, iluminação, ventilação, são responsáveis pelo resultado do louvor. Fatores espirituais, olha o IPC aí, devem ser levados mais a sério que os naturais, pelo simples fato de o louvor ser dirigido a um ser espiritual que é Deus. Conforme João 10:10, o ladrão, o diabo, vem para roubar, matar e destruir. Dentre as várias coisas que ele quer destruir, o louvor tem um lugar especial no coração, se é que ele tem coração. Porque é dirigido a Deus. Parem para pensar nisso. O diabo não quer que a gente louve a Deus. É óbvio, é o papel dele. Seu arqui-inimigo. Deus é o inimigo número 1 do diabo. Nunca se esqueça que, vamos ler? 1 Pedro 5:8, assim, rapidinho. 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim: tende bom senso e estais atento. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura quem possa devorar. Resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos em todo o mundo. Eu devo resistir ao diabo, me sujeitar a Deus, resistir ao diabo, que ele vai fugir de mim. Infelizmente, não é o caso de vocês, é claro, em várias congregações, o inimigo tem conseguido atrapalhar o fluir do louvor por causa de alguns fatores que é interessante a gente comentar aqui. Talvez não seja nem muito necessário, porque isso não acontece com vocês, mas acontece em outros lugares. Músicos e cantores despreparados e mal ensaiados. Precisa o diabo atrapalhar? Equipamentos inadequados e técnicos inabilitados. É complicado, né? Música mal escolhida. Ambiente impróprio. Ou muito calor, ou muito frio, ou abafamento. Esses são fatores de ordem naturais que, de maneira assim, terrível, atrapalham e muito o perfeito, o sadio crescer, mover de louvor e adoração. Quando o louvor é levado sem seriedade, com músicos e cantores despreparados e mal ensaiados, cantando músicas impróprias para o momento, num ambiente também impróprio, sendo operado por um técnico inabilitado, o inimigo nem precisa aparecer para atrapalhar. De repente ele aparece até para ajudar, né? Pô, tá tão ruim aí, dá uma força aí para vocês.
E a gente vê isso com frequência. Infelizmente. Eu sei que vocês sabem disso, apenas vou repetir. Barulho não manifesta a presença de Deus. A presença de Deus pode manifestar barulho, mas um barulho santo. Fazer barulho pensando que vai chamar a presença de Deus, não vai adiantar não. Teve um profeta que zombou de outros que queriam atrair a atenção dos seus deuses, e gritava, não acontecia nada. Aí Elias virou e falou assim: grita mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. E tem muita gente na igreja que está exatamente como os profetas de Baal, gritando como se Deus fosse surdo. Deus não é surdo. Amém, irmãos. Amém. Deus não é surdo. Não precisa do meu grito, do meu berro. Ele precisa do meu coração de adorador. Como eu já disse, o adorador que adora em espírito e em verdade. E a unção faz diferença. A unção quebra jugo, a unção quebra corações, a unção chama atenção. Davi tinha uma unção tão especial que mesmo lá tratando de ovelhas, não sendo cotado entre os melhores dos filhos de Jessé para ser apresentado a Samuel, Deus falou: é aquele lá que eu quero. Tipo, Samuel até rolou um estresse, né? Com Deus, não é esse aí não. Poxa, se eu estou aqui com chifre cheio de azeite, doidinho para entornar na cabeça desse aí, deixa eu botar nesse aí, Eliabe, né? Mais velho, mais robusto, guerreiro. É esse aí, Deus. Não é não. Que isso, Deus? Não tem melhor do que esse aí, não. Não é esse. Mas, então é o terceiro? Não. Senhor, já está passando todos os filhos de Jessé, Senhor. Estou aqui correndo o risco danado. Se Saul sabe que eu estou aqui, vai querer me matar para ungir um rei no lugar dele. E o Senhor não escolhe? Olha o estresse. Deus e Samuel. Aí Deus responde a Samuel. Como é que Deus responde? Você olha para a aparência, eu olho para o coração. Quem foi escolhido? Davizinho, pequenininho lá, ruivo. Eu imagino a mãe de Davi: aí, cadê Davi? Grita lá: ó, Davi! Aí vem Davi: que é? Todo sujinho, a menina lá com ovelha lá. O que foi? Ele vem aqui. Aí Deus: é isso aí. Mas esse aí é um homem segundo o meu coração. Então, tá bem, Senhor, dobra o joelho. Ungido do rei de Israel. Por quê? Porque a unção é que faz a diferença. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Estão entendendo essa palavra aí? Louvado seja Deus. Então, queridos, a influência que eu e você precisamos ter não é pelo nosso intelecto. A influência que nós precisamos ter é uma influência que vem do trono de Deus. Para mim, um dos melhores músicos que nós temos no Brasil, o nome dele é João Alexandre. João Alexandre, consulte na internet, anota esse nome, João Alexandre, vai lá no tal do YouTube, bota o nomezinho dele lá e vê o que ele faz com o violão. No Brasil não tem um cara igual a ele. O cara é demais no violão. Recentemente eu vi numa igreja lá em Campo Grande, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele rapidamente, por causa de um amigo pastor que havia convidado, é meu amigo também, e nós conversamos. E uma coisa que fica muito clara para mim, nesse homem de Deus: ele não pauta a sua ministração na intelectualidade dele, na instrumentalidade dele, na competência que ele tem para trocar o instrumento dele, embora ele seja extremamente competente. Ele pauta em uma vida de oração e de unção, porque se Deus não estiver no negócio, a coisa não anda. Deus fez essa proposta para Moisés também, né? Quando Moisés, depois de receber as tábuas da lei, chega diante do povo, ele encontra o povo corrompido, criaram uma imagem lá para adorar. Aí Deus faz uma proposta. Olha que proposta Deus faz para Moisés: vou matar todo mundo. Eu aceitava na hora. Eu ia falar para Deus: demorou, Deus, porque o lance que Deus propôs: vou matar todo mundo e estudar um povo novo. Moisés: não. Como é que vai ficar a tua palavra? Estão ligados nessa história aí? Isso é fato. E aí Deus falou assim: então tá, então você fica com o povo, eu vou mandar um anjo te acompanhar. Não nos faça arredar o pé se o Senhor não for conosco. Isso tem que ser uma consciência de ministro de louvor. Esse ponto aqui, precisamos ter influência que vem do trono de Deus e não do mundo. Amém, querido? Não existe músico melhor do que Arthur Moreira Lima, um dos maiores pianistas clássicos que nós temos no Brasil. Por sinal, tricolor, Fluminense, nem coisa boa. Mas ele toca para a honra e glória do nome dele.
Talvez não exista um guitarrista tão influente e natural como Lulu Santos, que de vez em quando faz umas baladas até bonitas, que garra na nossa cabeça quando vê a gente está cantando sem querer. Mas ele canta para a honra e glória dele. Não tem esse negócio que faz a diferença. A minha influência não pode ser uma influência que venha do mundo. A minha influência tem que ser uma influência que venha do trono de Deus. Sobre isso. Sobre o tópico anterior, precisamos ter uma experiência nominal, pessoal e intransferível. Vamos recordar um pouquinho mais acerca de Davi. Davi, ele matou Golias, não matou? Na frente de todo mundo, não foi? Mas no particular, ele encarou o leão, encarou o urso. Tem gente que quer partir logo para matar Golias sem ter experiência lá no particular. Experiências que talvez ninguém vai acreditar. Imagina Davi de frente para Saul. Escuta, eu estou aqui para matar o Golias. Você? Eu? A Bíblia não entra nesses detalhes não. Deixa eu conjecturar aqui. Eu acho que Saul deve ter chamado. Aí, gente, vem aqui, chega aí. Ô governador, chega aí. Aí, vocês aí da guarda aí. Se fedelho aqui, olha. Escuta o que ele quer. Fala de novo. Eu quero matar o Golias. Você? Vou contar uma piada aí. Não, experimenta. Bota aí, ó. Pega minha armadura aí. Pega meu capacete aí. Veste. Todo torto lá, porque não aguentava com peso. Saul então era o mais alto. Saul foi escolhido como rei, porque se destacava como mais bonito e mais alto. Mais alto eu não sou não, mas mais bonito eu sou. Então, Saul tinha... Então, olha lá. A posição, ó. A armadura de Saul em Davi não cola. Ponto. Liçãozinha básica. A unção que é para o meu irmão não é para mim. Janaína, você tem a sua unção. Adriana Cláudia, você tem a sua unção. William, você tem a sua unção. Leandro, você tem a sua unção. Professora Amanda, você tem a sua unção. Agora uma coisa é certa. Guarda isso, hein? Se quiser até escreve. Não cai na prova não, mas eles são de vida. A unção que eu respeito, eu a atraio para mim. A unção que eu rejeito, eu afasto ela de mim. Se eu reconheço na professora Amanda a unção na vida dela e a respeito, a unção dela, eu atraio para a minha vida. Que ela aprende, ela me ensina e eu aprendo. Vocês estão entendendo? Davi teve experiência lá. Não quis a armadura de Saul, mas teve a ousadia de dizer: teve um dia desse lá que eu estava tomando conta das minhas ovelhas, veio um leão. Ah tá, um leão. Aí, um leão. E aí, o que você fez? Eu fui lá e bentei do leão, como é que é o nome da juba do leão, e meti a faca, mas antes eu abri a boca do leão, tirei a minha ovelha lá de dentro e matei o leão. A corte. Caraca, um fedelho desse. E não sabe que apareceu também o urso? Ah, não. Apareceu um urso também. Apareceu um urso, eu fui lá e abracei o urso. Cara, o que você fez? Eu matei o urso. Ah, tá bom. Ninguém deve ter acreditado em Davi. Talvez, a Bíblia não dê esse detalhe. Por que então Saul deixou Davi? Acho que foi uma estratégia. Bota o Davi lá para distrair. E aí a gente ataca, faz uma estratégia. Qual é a arma que você vai usar, Davi? 5 pedrinhas e um bodoque. Ou funda, de acordo com a versão. E vocês sabem o final da história. Mas para matar Golias, tem que matar o urso. E essa frase aqui, a gente precisa ter experiência com Deus. Não adianta estereotipar na frente do povo. Não adianta cantar bonito, gritar, da glória, falar até em mistério. Hoje em dia está tão banalizado esse negócio de falar em mistério. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, na evidência de falar em línguas. Eu creio. Eu sou pentecostal, amém, irmãos? Amém. Mas não posso me refutar a isso. Estão banalizando. Falar em mistério é consequência de intimidade, comunhão e estar de fato voltado no centro da vontade de Deus. É isso que faz toda a diferença. Uma das propostas do nosso curso é justamente isso: unir, casar conhecimento bíblico com teoria musical. Todos os dois são importantes, mas que andem juntos para a glória do nome do Senhor. Mas nada substitui a sua experiência pessoal. Amém, querido? Um outro fator que atrapalha muito a amargura. Como é que
podemos adorar a Deus de todo o coração se existe alguma mágoa correndo no nosso relacionamento com alguém. Deus só aceita a nossa adoração, a oferta de vida, quando dispomos de um bom relacionamento com o nosso próximo. Amém? E aqui não é um caso de vocês, graças a Deus, mas tem lugar aí, gente, que tem gente que... Ministérios de louvor, onde músico não fala com vocal. Cara feia na hora de... quem está escalado para ministrar hoje é fulano. Vai tacar não. Meu santo não cruza com dele. Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, o sangue de Jesus tem poder. Inimizade. Pastor, hoje o bispo Jamir, pregando na igreja onde eu estava, ele falou, né? Interessante que tem gente que fala assim, eu só perdoo se eu sentir alguma coisa. Porque se eu não sentir, é hipocrisia. Nananina não. Está errado isso. Perdoar é imperativo de Deus. É uma ordem. E tem gente que faz ainda a oração. Tem cara, aqui não, né? Mas tem gente que tem aquela unção do óleo de peroba, cara de pau. Que ora o Pai Nosso sem perdoar. O que diz a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tá ligado aí? Ministro de louvor tem que aprender a perdoar, e isso é imperativo, não opcional. Deus não fala assim, se você quiser perdoa, se não, deixa assim, deixa rolar. Vamos cantar a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva. Não, Deus não quer uma vida do deixa a vida me levar. Deus quer uma vida centrada na sua palavra. A amargura tem que ser eliminada do nosso meio, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Pecado não confessado. Senhor, essa noite eu estou aqui me preparando para dormir. Tenha misericórdia da minha vida. E perdoa a multidão dos meus pecados em nome de Jesus. Amém. Funciona não. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Você precisa confessar o seu pecado diante de Deus. Mas Deus não sabe tudo? Sabe. Mas Ele quer ver o seu coração. Outra anotação que seria interessante você fazer, não vai cair na prova não, mas é lição de vida. Eu concordo plenamente com a expressão, Deus não faz acepção de pessoas, isso é bíblico. Você entendeu o que eu falei? Amém? Você concorda com isso também? Deus não faz acepção de pessoas, amém? Amém. Mas Deus faz acepção de atitudes. Porque atitudes fazem toda a diferença na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. É isso que Deus precisa dos seus verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Deus eterno, de bondade infinita, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, porque de maneira especial Tu tem trabalhado na nossa vida. Obrigado pelos profetas que Tu tens separado para estar aqui esta manhã. Obrigado, Senhor, porque de maneira especial Tu tem cuidado de cada um e nos tem dado a oportunidade de crescer na Tua presença. Que as palavras ministradas aqui, ó Pai querido, possam encontrar de fato um lugar especial no coração de cada um dos Teus filhos, porque assim como o adorador, o ministro de louvor Davi, escreveu em sua palavra, escondi Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, assim também queremos fazer. Esconder de fato a Tua palavra no nosso coração para vivermos vida santa, vida comprometida com o Teu altar, com a manifestação do Teu reino e principalmente vidas de fato comprometidas com o crescimento saudável do corpo do Teu Filho Jesus Cristo. Toma-nos em Tuas santas mãos e que no decorrer desse dia, as aulas que ainda tem pela frente, haja de fato a Tua direção para a glória do Teu nome. Recebe, Pai, nossa gratidão e louvor, nós assim o fazemos em nome de Jesus. Amém.